aqui, orientação do dia 15 ao dia 19. A gente ainda está no livro 12. A gente vai começar com o modernismo. A gente começa com o modernismo em Portugal. Então vê o vídeo que vocês estão vendo, depois fazer as atividades da R e as páginas aqui do livro de atividades. Vamos lá no material de vocês. Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai começar com o modernismo em Portugal. E aí primeiro tem aquela contexto histórico. Então vamos pensar aqui, então, essa modernidade, essa coisa, o desenvolvimento humano ganhando força. Então pensa na eletricidade, nas máquinas, nos carros circulando. A gente já viu isso lá nas vanguardas europeias, a ideia de velocidade e as vanguardas europeias, tá? Isso está ali no meio. E uma coisa muito importante também, que vai influenciar tudo isso, é a Primeira Guerra Mundial. Em Portugal, a gente lê aqui, dentro desse parágrafo, que também ele gastou muito dinheiro para proteger todas as colônias, né? Então gastou pessoas também para manter tudo protegido. A gente pensar que Portugal vivia ali também em conflito com a Espanha, o que finalizou com a morte do presidente e com uma ditadura militar no país. Tá? Então vamos pensar nisso. E como que isso vai influenciar no que a gente vai ver na literatura. Influencia? Evidentemente influencia. Então, o que é o marco do modernismo em Portugal? O início desse modernismo. A publicação dessa revista Orfeu em 1915. Tá? Então, ali, acabamos de sair da Primeira Guerra, perdão. Isso, e aí tem essa organização. Nessa época aqui, ainda as pessoas se organizavam em revistas e aí juntavam as pessoas e vamos fazer uma revista, e eles iam e produziam essa revista. Então a gente tem aqui a capa, a gente pode até ver a ideia, revista trimestral de literatura, e a gente tem várias outras revistas que a gente vai ver mais lá no modernismo, até aqui no Brasil, que vão ser sobre isso. Então eu vou ter uma estética que eu quero valorizar, não tem nenhum veículo que eu possa fazer isso, eu vou criar o meu. Aí os escritores faziam isso. Então o que a gente tem aqui é o Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, tá? E aí o Fernando Pessoa, que é a personagem principal do modernismo aqui em Portugal, vai aparecer também. Então vamos ver aqui por que nacionalismo está em negrito. Então a gente sempre viu, a gente sabe que Portugal é um país nacionalista que se preocupa em valorizar o que é deles, né? Às vezes tem até uma postura meio assim de negar o que é de fora, o estranho, o diferente, o forasteiro ser meio perigoso, mas eu quero valorizar o que é meu. Então eu tenho essa ideia, tá? E aí dentro dessas revistas, esses nossos escritores portugueses vão começar a aparecer. Então a primeira ideia é esse Mário de Sá Carneiro. Então eles vão buscar itens ou figuras ou imagens nacionalistas que vão valorizar o que é Portugal. A gente vai ver mais isso no Fernando Pessoa, tá? E temos o Mário de Sá Carneiro, é importante, mas não tão importante. Ele é importante porque ele criou, né? Mas o que tem de força do modernismo português está no Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa que dá esse nome, essa força maior a isso. Depois, então, com o desenvolver do modernismo, começou lá em 1915, aqui a gente tem a revista Presença, que circulou de 27 a 40. Então, outra revista. Então, outra ideia de defender e de apresentar o que é arte, o que é literatura. Tá? Aqui a ideia de neorrealismo, essa ideia, a gente pega o realismo e traz, porque a gente vai ter, a gente tem um pouco disso também no Brasil, e a gente traz porque a gente tem agora da nossa sociedade. Então, com toda aquela crítica social do realismo vai reaparecer um pouco aqui, só que agora no realismo era crítica, sem muito espaço para algo mais regional, tá? Valorização do que é nacional. Isso a gente não tem no realismo, isso a gente vai ter aqui dentro do modernismo. Saramago é muito importante também.
em relação a romance, só que ele é já mais para perto da gente, da linha temporal, perto da gente, né? Então ele não vai ganhar tanto destaque assim. E aí a gente passa pro Fernando Pessoa, que é essa grande personalidade, genialidade, que produziu heterônimos. Então o que é heterônimos? Então aqui hétero, diferente, onoma, nome. Então é um nome diferente. Mas não só isso. Eu vou pegar uma apresentação aqui, que fica mais fácil a gente ver isso. Então eu tenho lá Revista Orfeu, Fernando Pessoa. Aqui Ricardo Reis, como é um heterônimo de Fernando Pessoa. Aqui, essa imagem interessante, eu peguei uma melhor aqui pra gente ver. Que são. Não, mas antes dela, vamos descer aqui. Os heterônimos. Então, digamos, Fernando Pessoa se dividiu em vários personagens. Então, os mais conhecidos são esses três aqui: o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. Então, ele vai escrever como cada um desses três, e daí às vezes ele vai escrever como ele mesmo, vai assinar com o próprio nome. Tá? Só que aqui, por que é genial? É só uma troca de nome. É igual lá do pseudônimo. O pseudônimo era assim: eu escrevo muito bem. Eu comecei a escrever numa revista muito importante aí, só que eu não sou conhecido. Ninguém me conhece. Então eu que escrevo muito bem, vai vir uma atriz da Globo famosa, e ela vou assinar com o nome dela. Aí a gente chama de ghostwriter, né, que é um pouco parecido com pseudônimo. Então é para essa pessoa, para essa coluna que eu vou escrever ter visibilidade, eu vou assinar com outro nome. E aí isso é ghostwriter que a gente chama. O pseudônimo é o que a gente viu, não é um bom exemplo a gente dá neste momento, mas com a J.K. Rowling, do Harry Potter, a escritora de Harry Potter, depois que ela escreveu Harry Potter, veio com Morte Súbita, e aí como ela já tinha esse nome, o nome dela já tinha um peso, era bem conhecido, ela queria ser avaliada de uma forma mais, vamos pensar, crítica, consciente, então ela colocou um outro nome na hora da publicação do seu livro, tá? Diferente desse Fernando Pessoa aqui, porque não é um nome fácil, não é só um outro nome, é outra personalidade, outra individualidade. Ó, ele fala: por qualquer motivo temperamental que não me proponho analisar, nem importa que analise, construí dentro de mim várias personagens, distintas entre si e de mim. Personagens essas que não são como eu, nos meus sentimentos e ideias. Então são diferentes, pensam diferentes, sentem diferentes, têm origens diferentes. É tão assim que ele criou uma biografia para as mais importantes, pelo menos. Então vamos pegar aqui o Alberto Caeiro. Ele criou, então essa ideia de nasceu, quando ele nasceu, morreu, quando morreu, isso é criação do Fernando Pessoa. Então tem a data de nascimento, órfão de pai e mãe, criado pela tia no campo, instrução primária. Então não tem muito estudo, viveu no campo. Então o que ele produziu vai trazer muitas umas ideias que a gente viu lá no arcadismo. Só isso? Não, é claro que tem a produção dentro do modernismo, a ideia do modernismo, dessa valorização do lugar em que ele está. Mas quando a gente lê ele, a gente lembra um pouco do já esqueci, do arcadismo. É interessante que a leitura dele é fácil, justamente porque instrução primária, ele não aprendeu muito, não estudou muito, então não tem como ser, digamos, rebuscado na linguagem, não tem isso, tá? Então, contato direto com a natureza, incessante e incansável descoberta de uma natureza que tudo flui, tudo está em constante transformação. A gente vai ter muita ligação, muita aproximação dele com o nosso poeta Manuel de Barros, né? A gente consegue ver uma similaridade aí muito forte. E ele fala: sou um guardador de rebanhos, o rebanho é um dos meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Então essa é a temática mais algo mais bucólico, mais do campo, tá? Aí Ricardo Reis, também ideia de nascimento. Já outra biografia, formado em medicina, só por aí já difere lá do Caeiro, Alberto Caeiro, porque aqui, se é formado em medicina, ele teve mais estudo. Defendia a monarquia, por não concordar com a república, exilou-se no Brasil, amante da cultura clássica, latim, grego, mitologia. Então a gente vai ver isso dentro da poesia dele, então talvez tenha algo mais a ver com o classicismo, mas mesmo assim
uma nova pessoa com novas características na hora de escrever, tá? Então, poeta de inspiração neoclássica, então isso é a ideia lá do classicismo. Carpe diem, viver o momento, então traz essa ideia do arcadismo, mas apenas essa ideia, e o paganismo. Então, essa força da Igreja Católica em Portugal não vai aparecer na obra do Ricardo Reis. A gente vai até ver um trecho aqui que é até uma heresia, digamos assim, ó. Mas, tal como é, gozemos o momento, solenes na alegria levemente, e aguardando a morte, como quem a conhece. Então, essa ideia do carpe diem, temos que desfrutar esse tempo, aproveitar este momento. Ó, não matou outros deuses o triste Deus cristão. Então, olha só, eu vou ler tudo, depois a gente faz a análise. Cristo é um Deus a mais, talvez um que faltava. Então, como ele está apresentando esse Deus do cristianismo? Triste Deus, ainda Deus com letra minúscula. Aqui a gente deveria olhar o original mesmo, pra gente ver, pegar um livro para ver se esse Deus mesmo está com letra minúscula ou letra maiúscula, porque vai alterar o sentido. Então, se a gente acredita aqui que é Deus com letra minúscula, eu vou pensar nesse mais, que é a ideia que ele traz aqui, que é mais um Deus, mais um entre todos os outros, né? Não tem nada de especial, não é é só mais um, tá? Um que faltava. Simples assim. Tá? Então, já fugindo de uma religiosidade. Álvaro de Campos, 1890, 15 de outubro. Também a ideia de lugar. Então, engenheiro naval formado na Escócia. Viveu em inatividade, porque não se sujeitava às exigências do trabalho. Poeta futurista. Então, aquilo lá a ideia do moderno, do metal, da velocidade, da agressividade. Poesia intimista, então é algo mais pessoal, angústia, melancolia e sensacionalismo. Sensacionismo, perdão. Então eu penso aqui na influência das vanguardas europeias nesse heterônimo. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Então é um questionamento que a gente pode usar até hoje em dia, a gente pensar em mundo de Instagram e tudo mais, do que eu apresento para os outros, do que eu realmente sou. Partindo aqui pro próximo. Cadê o próximo? Já lemos esse. Então, áudio triunfal a gente viu lá no futurismo, então a gente precisa olhar esse. E aí ele escrevia como ele mesmo. Então também não ficava só na dependência dos heterônimos. Ele escrevia como Fernando Pessoa também, mas não é esse não. Esse daqui é do Bernardo Soares, que é o quarto heterônimo. Ele fez vários, mas esse seria o quarto. Assim, dos mais famosos, né? Se a gente colocar numa escala. Vamos ver aqui aquela imagem, que é isso que eu queria apresentar para vocês. Então achei no Google, mas eu achei interessante para a gente conseguir observar, então, os três mais importantes aqui, e ele mesmo, quanto ele mesmo, e depois a gente tem o Bernardo Soares, e aí a gente tem todos esses outros heterônimos, tá? Ele foi mais rico nisso, ao produzir para esses três, mas a gente pode ver que é uma coisa meio fragmentada, que também ele não conseguiu produzir tanto. Se a gente pensar em tudo junto, é claro que ele produziu muito. Mas se eu pensar, só vou ler Alberto Caeiro. Então eu tenho uma antologia que tem a poesia completa do Alberto Caeiro. Não é muita coisa, porque ele teve que se dividir entre escrever como Alberto Caeiro e escrever como os outros heterônimos. Então não escreveu tanto assim. Não é como se fosse um escritor que passa a vida inteira escrevendo sobre uma perspectiva só. Não, ele quis mudar, ele quis trazer essa variedade. Isso a gente vê no modernismo. É um reflexo, vamos pegar o exemplo do Fernando Pessoa para a gente ver o modernismo como um todo. Porque eu posso pensar em fazer alguma coisa como se fosse o modernismo, fosse essa figura central, e onde estão todos os outros escritores. Porque dentro do modernismo a gente vai, tanto português como brasileiro, mas a gente estuda mais o brasileiro, a gente vai ver isso mais no Brasil, tem uma grande variedade de escritores.
E essa ideia de diferença de um para outro tem mais forte também. Tá? Eu vejo dentro do mesmo movimento, mas muitos diferentes uns dos outros, com características distintas um do outro. Se eu pensar na Carlos Drummond de Andrade e pensar no Manuel de Barros, é uma diferença gigantesca. Tá? Essas ideias. Se eu pensar lá na Cecília Meirelles também e pensar no Mário de Andrade, no Oswald de Andrade, também é uma diferença gigantesca. De qual é a função, para que eles estão ali, que é a ideia que eles têm de arte, né? Para que serve a poesia. Tá, então a gente pensa no pegando pessoa enquanto ele mesmo, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que seja fingir que é dor, a dor que devera sente. Então essa ideia do poeta finge tão bem que ele acaba acreditando na dor. Tá? Ele está fingindo essa dor, ele acaba acreditando ou vivenciando isso. Reflexão sobre a arte poética e o papel desempenhado pelo artista. Então essa ideia aqui, eu estou falando sobre o poeta. Tá, então ele é saudosista, nacionalista, volta ao passado, resgatando a memória de Portugal. Onde a gente vai ver isso? Eu vou voltar para o módulo de vocês. Aqui, porque nessa apresentação ficou mais claro a ideia aqui dos heterônimos. Então aqui eu tenho esse livro, A Mensagem, tá? Também muito importante dentro do modernismo. E nele, o que ele vai trazer? Vamos pegar aqui embaixo o que está em negrito para a gente dar uma olhada e depois a gente pega ali. Baixei em PDF o livro para a gente ver o começo. Então ele vai vangloriar Portugal. Então a gente está vendo que estamos num movimento meio nacionalista lá em Portugal. E aí ele vai pegar esses itens, os símbolos portugueses, e trazer para dentro do texto. Tá? Que símbolos são esses? Pode ser o brasão, e ele vai desmembrar o brasão e fazer uma poesia. Eu li esse livro já tem uns 15 anos mais ou menos, não vou lembrar direito. Não sei se ele vai fazer sobre cada item do brasão ou só o brasão como um todo. Ele vai falar sobre o mar português, se a gente lembra lá dos Lusíadas. A gente vê a importância do mar, de Portugal ter feito participado das grandes navegações, e a gente vê isso, este momento das grandes navegações, como assim o ápice de Portugal, né? Como Portugal tendo um protagonismo mundial, coisa que a gente não tem mais neste momento, nem hoje em dia, tá? Então eles desejo de voltar a ter aquilo, então eu vou me voltar para esse tempo em que eu tinha isso, tá? E essa ideia do encoberto, que é o sebastianismo. Eu já pedi para vocês pesquisarem no passado o que é o sebastianismo. É a ideia desse rei Dom Sebastião, que numa dessas viagens de navio desapareceu. E aí não se encontrou o corpo, nem os destroços do navio, né, do barco. Mas ele digamos assim, adorado, vangloriado pelo povo português. Porque acredita-se, é quase como se fosse uma história messiânica, assim, do Messias. Quando eles esperam, né, existe uma crença nisso da cultura, que quando esse rei voltar, Portugal vai alcançar, digamos assim, o ápice de novo. Vai voltar para a sua grandiosidade, para a sua importância mundial de novo. Então eu penso nisso dentro do sebastianismo. Tá? E aí eu tenho uma glorificação desse Dom Sebastião. Isso chegou até aqui no Nordeste brasileiro, se a gente pensar. Tem isso lá, algumas literaturas de cordel abordam isso. Então o que ele fala aqui sobre a última nau? Sebastianismo. Levando a bordo o rei Dom Sebastião e erguendo com o nome alto o pendão do império, foi-se a última nau ao sol aziago, erma e entre choros de ânsias e de presságio e mistério. Não voltou mais, a que ilha indescoberta portou? Voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta o sonho escuro e breve. Então, pensando nessa ideia. Quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta. E entorna e em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a cerração teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora mistério. Surges ao sol em mim e a névoa finda. A mesma atrases o pendão ainda do império. Então essa força
Importância que o Império teve na época de Portugal, né? E o desejo que isso vai voltar, tá? Não sabemos quanto, essa é a ideia da poesia aqui, mas ele vai voltar. Vamos pegar aqui o... Isso, agora aqui. Esse é o texto do primeira parte, o Brasão, que é a mensagem, aquele livro lá do Fernando Pessoa. Então é dividido aos campos, que é o elemento de Portugal. Vou pegar aqui as quinas, os castelos, quer ver? Aqui, Europa, não, vou pegar aqui. Brasão, Portugal. Então eu tenho o brasão aqui. Então eu penso no campo. Cadê? Tinha que ser, pode ser o branco como campo, as quinas, o azul, os castelos aqui ao redor. Então ele vai fazer aqui uma poesia sobre cada um desses. Então, valorização do que é português. Mas vamos ver aqui uma imagem que ele produz sobre sobre a Europa como um todo. Tá aí que lugar de destaque Portugal tem dentro da Europa. Tá? Então já não tem destaque. Deixa eu pensar, é o que vale mesmo. Vamos pensar assim. Já é o poder econômico. Aqui não tem destaque nessa área, mas em que ele se destaca. A Europa jaz posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos negros lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde é afastado. A mão sustenta em que se apoia o rosto, fita com um olhar esfíngico e fatal. O ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu pegar aí mais uma imagem. Aqui. Então ele está falando de cotovelos postos, fala de Itália e de Inglaterra. E o rosto é Portugal. A ideia, a imagem que se tem aqui é uma pessoa olhando para a imensidão do mar. E a única pessoa que tem a possibilidade de fazer isso, a única nação aqui que a gente tem a possibilidade de fazer isso é Portugal. Então vamos tentar imaginar aqui como o poeta imaginou. Isso daqui é o rosto, como se fosse uma pessoa, é o rosto que está olhando para a imensidão do mar, conseguindo admirar ou sendo encantado por este lugar. Tanto que o mar vai ser tema de muita literatura de Portugal, né? Hoje em dia. Então esse rosto olhando, e aqui os cotovelos, então, como se fosse uma pessoa com as mãos no rosto, os cotovelos apoiados e admirando a paisagem. Onde são os cotovelos? Um cotovelo é o Reino Unido, que é a Inglaterra, né? E um cotovelo aqui é a Itália. E o rosto, a parte principal, se a gente pensar o rosto, a cabeça, está posta ali em Portugal, né? E aí ele vai trazer, dentro desse livro, a mensagem, então essa valorização de Portugal e muitos símbolos do que é Portugal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Os castelos de novo. O que a gente tem aqui? Primeiro, Ulisses. A ideia. Da onde surgiu Portugal? Aquilo que a gente já tinha discutido anteriormente. Eu já falei com isso para vocês, mas vou falar de novo. É que a gente consegue provar com um texto literário. Qual é o berço da civilização ocidental? Assim, o lugar mais importante é a Grécia. Então, os gregos são esse povo que deu origem a tudo, que formou muita coisa, que muito do que a gente vive, do que a gente conhece, vem da cultura grega. Então, eu tenho que associar a minha origem também a essa cultura. Como que eu faço aqui por meio como que eu consigo relacionar o povo português, a origem do povo português com os gregos? Onde eu fui buscar esse link, a formar esse link? Pela figura de Ulisses. Quem que é Ulisses? Ulisses é aquele personagem da Odisseia que tenta voltar para casa, que tem lá a mulher costurando durante o dia e descosturando à noite. Ele tem que voltar para Ítaca. Lembra dessa história? Esse é Ulisses, então grego.
E aí ele tem na Odisseia fala sobre todo esse trajeto dele, todos os lugares por onde ele para, por onde ele passa, até chegar em casa, tá? E aí uma das ideias, o que é apresentado aqui na cultura portuguesa, é que Ulisses parou, uma das paradas do navio dele foi em Portugal. Então ele parou ali, teve filhos, vamos pensar nisso, ficou tempo suficiente para isso. Então o povo português também tem uma origem o quê? Grandiosa, porque também vem de origem grega, tá? Temos o Cancioneiro, um texto que reúne várias poesias dele. O mais importante mesmo é a mensagem, tá? E aí que a gente pode ler aqui vários exemplos de textos em que ele foi ele mesmo, tá? Então que ele foi o poeta. E a gente vê várias e diferentes formas de literatura. Então o modernismo, uma das características do modernismo também é poder não precisar ficar preso apenas em sonetos. Tá? Tem soneto, com certeza, mas eu posso ir mais do que isso. Tá? Não preciso ficar preso apenas à ideia de soneto. E aqui a gente tem mais textos sobre os heterônimos dele, mas quando a gente for fazer a nossa correção da semana que vem, a nossa live, a gente dá uma olhada mais nisso, tá? Mais nessas poesias, nessas características dessas poesias, que são as questões mesmo dessas atividades, tá? Então vamos voltar aqui à nossa orientação. Então fazer atividades, acho que são 10 páginas no máximo, até sexta-feira que vem. E é isso, a gente volta na próxima aula. Até semana que vem. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.